Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária que acontece sempre às quartas-feiras, às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita aqui de Recife, Pernambuco. No primeiro momento, eu trago uma obra à guisa de indicação. No segundo momento, Silvio Mariano traz a sua obra indicada da semana e entabulamos uma conversa fraterna e agradabilíssima. Então, vamos iniciar a nossa resenha levando o pensamento a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade de divulgarmos o livro espírita, a mensagem espírita, e que essa mensagem chegue aos rincões, que ela possa chegar de ponta a ponta do país através do livro, esse grande mensageiro de um novo tempo, da terceira revelação de Deus à humanidade. E que possamos sempre, com responsabilidade, tratar das boas obras, dos bons médiuns, dos bons escritores, como temos no Espiritismo a mancheias, muitos autores dos dois planos da vida, trazendo uma doutrina completa, que toca em todos os pontos do conhecimento. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Bem, meus queridos e amados irmãos, sempre a nossa resenha se intitula Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a flor da literatura espírita, a flor do meu jardim, da minha estante espírita, que eu trago na noite de hoje, é uma obra importante, o Atalho, Análise Crítica do Movimento Espírita, de Luciano dos Anjos. Pessoal, e vejam bem, eu que não sou rustenguista, trago aqui uma obra de um rustenguista, embora que a obra não trate sobre isso. E por que eu trago essa obra aqui? Porque ela é uma obra que vem muito com a atualidade do movimento espírita, não é? E eu queria salientar aqui, antes de alguns amigos de plantão, para eu não dizer outra coisa, podem dizer, mas Bruno divulgando a obra de um rustenguista. Pessoal, professor Hermínio Corrêa de Miranda foi o grande amigo da vida inteira do Luciano dos Anjos. Hermínio não era rustenguista. O programa que eu tenho com sua filha, Ana Maria, a gente viu isso sobejamente. Tanto que o primeiro artigo que Hermínio escreve para a revista Reformador é Divisionismo e Espiritismo, mostrando o mal daquela divisão que o rustenguismo causava, né? Ele como um anti-rustenguista. Mas foi amigo a vida toda do Luciano dos Anjos, né? Uma passagem até engraçada que a Ana Maria Miranda cita no nosso programa, que certa feita o Luciano dos Anjos olhou para o Hermínio e disse: mas Hermínio, eu não consigo entender, não é? Como você é tão inteligente e não aceita a obra de Rustem? O que Hermínio devolveu, né? Pois é, Luciano, é por isso mesmo, porque eu sou tão inteligente que não posso aceitar a obra de Rustem. Os dois amigos naquela querela fraterna, mas isso jamais foi empecilho para a sua amizade, né? Luciano dos Anjos era um homem de inteligência brilhante. Sim, brilhante. E aqui nessa obra, o Atalho, Análise Crítica do Movimento Espírita, ele mostra realmente a seu tempo, já nos idos de 30, 40 anos atrás, as dificuldades do movimento espírita. Ele fala sobre o que naquele momento estava assaltando as casas espíritas, né? Que eram os festejos, as rifas, os chás beneficentes, onde ele disse que esse tipo de coisa não é para ser feito no recinto da casa espírita. O que eu concordo com o Luciano dos Anjos. Eu faço parte aqui do Recife, a Casa dos Humildes, que nem bazar permite dentro da sua instituição.
Bruno, mas é um lar das vovozinhas, vocês não fazem bazar? Fazemos bazares fora do recinto, numa escola, fazemos o bazar da Casa Unidos fora ali daquela ambiência que tem todo um sentido, um motivo espiritual, né? E ele fala até de festejos em casa espírita, que ele tomou conhecimento que até a bebida adentrava. Tá? Mas as considerações maravilhosas do Luciano é do ponto de vista doutrinário, né? Essa coisa do rigorismo de certos kardecistas, que nem Kardec era assim, hoje a gente sabe, né? Hoje é uma maravilha esses documentos que estão surgindo aí, porque nem Kardec era assim. Tá? Então, daquela coisa de não se aceita nada e lançam a metralhadora, segundo o Luciano dos Anjos, para uma obra inigualável, que é a obra do Espírito André Luiz, ou a obra do Emmanuel, taxando-a de religiosista. E ele dá um depoimento aqui maravilhoso na questão de que o Divaldo foi acusado de plágio. Ele tem até outra obra somente sobre isso, né? As mensagens tracinho, piadas do Divaldo, né? Que ele fez, inclusive, com textos de Sueli Calda Schubert dentro da obra, muito boa, mostrando que o Divaldo, na verdade, não plagiou. Embora, quando a gente lê muito alguém, a gente adquire uma certa semelhança, né? Mas, com respeito a Divaldo, no atalho, o querido Luciano afirma uma coisa maravilhosa, né? Que hoje o movimento espírita, carente e falto de razão, vai muito atrás de tudo que aparece, as novidades, né? E ele fala a respeito de Saibaba, foi a época de Saibaba, a materialização do Vibhuti e das pedrinhas de Saibaba. Quando o querido Luciano dos Anjos afirma, né, que uma palestra de Divaldo vale mais do que 1000 pedrinhas do Saibaba indiano, né? Vejam bem. Mas porque só se falava no Vibhuti, né? Aquela fumacinha das materializações de Saibaba. O próprio Divaldo, em outro momento, elogiou Saibaba não por isso, mas pela sua obra de educação na Índia. Mas a afirmativa dele está corretíssima, né? E ele mostrando a dificuldade do movimento espírita da união, essa união tão almejada, mas pelas idiosincrasias. No caso, me permitam dizer, dele mesmo, Luciano, que foi um militante do ruxeguismo por tantos anos, né? Então, ele mostra as tarefas mediúnicas, né? Quando ele fala sobre a fábrica de médios, isso é uma realidade aqui no Nordeste do Brasil, ou, né? Luciano parecia que estava vivendo aqui, né? A fábrica de médios, né? Então, de ponta a ponta do país. Então, é uma obra importante, sim, o Atalho, onde você vai concordar com as coisas e não vai concordar com outras coisas, como deve ser. Não é uma obra mediúnica, é um trabalhador valoroso, teve o seu valor, mas no devido tempo, né? E depois que ele passou, a gente deve analisar sua trajetória. Lamentável a defesa do rustenismo, mas isso não apaga todo o trabalho do Luciano na própria FEB, durante a sua, quando esteve à frente da revista, né, Formador, e muito amigo, volto a dizer aqui, vou encerrar com a ponta do começo, unindo as duas pontas, muito amigo do Hermínio Miranda, um anti-rustenguista inveterado, né? Mas, Hermínio, você é tão inteligente, não aceita Rustem? Por isso mesmo, Luciano. Sou tão inteligente que não posso aceitar Rustem. Então, está aqui o atalho, análise crítica do movimento espírita, né? Fica aí a indicação, né? Estudai tudo, retém o que é bom. E leia até algo que você possa divergir em alguns pontos. Isso é importante, né? Na boa dialética, a dialética kardeciana. Tá? Ok, pessoal, eu vou abrir a nossa sala virtual. Silvio Mariano vai entrar aqui
e a gente entabular aquela conversa de sempre, que acontece sempre às quartas-feiras. Né? 2 minutinhos. Pronto, meus queridos irmãos, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar aqui do Recife. Silvio, meu amigo, tudo bom? O que é que você nos traz hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite, nossos amigos que nos acompanham. O que nós temos para conversar sobre hoje é esse livro, Allan Kardec em Revista, de Maroísa Baio, uma Vai. grande. Eu nem conhecia essa personalidade, mas. Silvio, deixa eu mostrar aqui a capa do livro para o pessoal ver. Olha aqui, Baroísa Baio, Allan Kardec em Revista, a personalidade e os testemunhos do codificador da Revista Espírita, não é? Essa é a obra que o Silvio nos traz. Eu não tenho a obra, o Silvio me passou pelo WhatsApp a capa. Silvio Mariano, mas me diga uma coisa, você disse que não conhecia a autora, né? Mas a editora é uma editora excelente, né, Silvio? Olha, a editora é a editora Clarim, um grande referencial para todos nós. Você faz que ela tem uma revista belíssima, que ela todo mês edita, Revista Internacional do Espiritismo, alto nível, uma grande revista. E, além do mais, a editora Clarim ela publica só assuntos de qualidade, porque eles têm um grande referencial de Caio Bachuta, e realmente é uma editora que os livros que normalmente ela publica, eu tenho sempre interesse de comprar, porque são bons livros. Silvio, de que trata a obra, propriamente? Olha, a obra trata de que Dona Maroísa Baio, ela viu da necessidade, vamos dizer assim, de chamar a atenção dos espíritas para a Revista Espírita de Allan Kardec, que são 12 volumes, e ali era a verdadeira tribuna, é como Noleto, que traduziu a revista, e traduziu a revista, traduziu as obras também. Como se fosse uma tribuna viva de Kardec, ele não podia estar escrevendo individual. Então, a revista, que era publicada mensalmente, e ele fazia, vamos dizer assim, ele fazia uma análise abrangente do que ele recebia de reclamação, de ponto de vista de leitor. Ele fazia como se fosse assim, um levantamento, via qual era o assunto que estava chamando a atenção e dava a resposta. Ou mesmo também, ao mesmo tempo, algumas coisas que ele e foi uma outra coisa que eu aprendi com o nosso querido amigo Luiz Lira. Ele dizia que Kardec era um homem dinâmico e um homem que, até um certo tempo, eu achava que tinha sido. Ele pegou o livro dos Espíritos, recebeu da espiritualidade, e aí ele disse: não. Kardec era aquele sábio, aquele espírito de escola, que pegou o, a condição da espiritualidade, e ele participou também na edição do livro, não só nas perguntas, nas respostas. Então, ele ia ajustando alguma coisa que ele achava que precisava mudar, e isso prosseguiu até a sua morte, que antes do falecimento dele, ele já tinha deixado a revista Espírita pronta, do mês de março. Então, o que acontece? Durante muitos anos, isso já comentei com você, se comentava que eu tinha comprado há mais de 40 anos a revista Espírita. Não via ninguém no movimento falar, não via ninguém. Quando chegava até alguns amigos aqui da Federação Pernambucana para conversa, não, isso não tem muito significado, não. O importante é a qualificação. E eu, como um bom brasileiro, e não é chegado, só que as coisas rápidas, tinha as revistas, mas não procurava fazer a leitura. Então, com o passar do tempo, foi que eu vi a grandeza dessa revista. E essa senhora, Maroísa Baio, ela escrevia sempre artigos
baseado na revista e publicava lá na editora Clarim. E depois ela condensou esses artigos e também ela escrevia para uma outra instituição que ela participava, porque era uma maneira de chamar a atenção do leitor para que despertasse para adquirir a Revista Espírita e ler a Revista Espírita no todo. Então, praticamente, esse livro tem 250 páginas. Ela baseia exatamente num ano e num assunto que ela acha que é vamos dizer assim, muito interessante para o movimento espírita e publica. Então, eu achei muito legal e o serviço, o relevante serviço que ela presta à doutrina espírita. Silvio, você se lembra daquele episódio de Obras Póstumas, que Kardec fala nos falsos amigos, nos falsos espíritas, até dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é? Me diga uma coisa, nessa obra da editora Clarim, ele aborda isso também? Olha, aborda, e ele já vinha recebendo acusações que provinham da igreja, da imprensa e de intelectuais diversos. Além delas, começaram a surgir críticas de parte de falsas espíritas. Aqueles espíritas que que Kardec também analisa, que são os dissidentes. Certa vez eu vi um comentário de um cidadão que dizendo que perdeu 20 anos no espiritismo, que tinha deixado abandonado o espiritismo. Ele já devia ter ido há mais tempo, porque a pessoa que vê e a pessoa não tinha vinculação nenhuma, a pessoa só tinha interesse, talvez outros interesses, e não encontrou no espiritismo esses interesses de ordem pessoal, porque o espiritismo é uma doutrina séria, é um tesouro que Deus deu através de Kardec, tanto é que está sendo lançado, foi lançado agora pela FEB, Kardec, uma dádiva, agora pela FEB, foi lançado, comprei até esse livro ontem, foi lançado agora semana passada. Então, Kardec era um espírito de escola, muito pouco compreendido no meio espírita. Porque o pessoal ainda, você sabe muito bem, Bruno, o pessoal pensa que espiritismo é comunicação de espírito. Então, vai para o médium, tomar passe e água fluidificada. E deixa exatamente a grande bagagem que é através da leitura, e você vai passando. E nós temos a obrigação de cada vez mais mostrar isso àqueles que chegam nas nossas casas, do que é a verdadeira grandeza do Espiritismo, que você já vem fazendo aí na casa dos humildes, as palestras, seu blog, e não só o seu, mas como outros blogueiros espíritas do Brasil, que tem grande responsabilidade. Mas você veja que na maioria, eu vejo até na própria nossa instituição, que às vezes a pessoa não se interessa de comprar um livro, nem o livro dos espíritos para ler. Ele acha, é feito em igrejismo. Ele vai lá naquele dia, assiste uma palestra, toma uma água fluidificada, passa e já está tudo resolvido. E não vê a grandeza do que o Espiritismo representa. Então, isso, no caso aqui, porque é aquela parte de obras póstumas, já fazia referência. Porque os maiores inimigos do Espiritismo não é de fora, não. É de dentro do Espiritismo. Assim, os duvidadeiros, os que acham que são a intelectualidade, tudo isso, não precisa nada disso. O que precisa é pegar o bom senso, como Flammarion disse que Kardec era o bom senso encarnado. Então, pegar essas informações e tocando para frente. Não é isso? E cumprindo com o dever. E todos nós temos o nosso dever para conosco e para com o Espiritismo, e que amanhã seremos cobrados. Né? Silvio, você falando sobre essas coisas todas, né? E Kardec a seu tempo, né? E vamos trazer para o hoje, né? Silvio, está surgindo
coisas maravilhosas, retificando, corrigindo, né? Eu queria que você falasse, eu tenho certeza que você leu o artigo maravilhoso de Carlos Sete Bastos, Adair Ribeiro e Luciana Farias, para o Reformador, né? Falando sobre aqueles 50 cadernos, né? O que é que você achou daquilo? Olha, achei uma obra-prima e dou os parabéns à Federação Espírita Brasileira, que é uma instituição séria e mantém uma revista há mais de 100 anos, dando as informações. Porque é o seguinte, Bruno, nós sabemos que muita coisa que eu tiro o chapéu para todos aqueles que fizeram biografia, estudaram Kardec, mas nós sabemos que a grandeza, muita coisa foi um biógrafo de Kardec, diz que ele pegou informações faz que 10 anos depois da morte dele, e não teve Henri Soares, teve até aquele artigo de infâmia, e hoje está tudo se esclarecendo, tudo isso. Então, eu comprei essa ideia, como todo da minha geração, de que daqui um cidadão veio de uma ilha da Martinica e que levou as fileiras médias, que pegou 50 cadernos, e que isso foi visto até no filme de Kardec. Então, eles que são pesquisadores e que, nas pesquisas, ele pegou informações dentro da própria revista, em obras póstumas, e não fazia referência nenhuma. Ora, se Kardec recebeu 50 cadernos, e ali foi o ponto de vista inicial para o trabalho, logicamente que ele ia dizer, olha, nós começamos, porque recebemos... Não, não houve nada de 50 cadernos. Então vem agora a Federação Brasileira, em boa época e no tempo certo, e diz, não houve 50 cadernos, porque foram feitos por pesquisadores idôneos e que têm aquelas informações seguras. E, rapaz, não há motivo nenhum para ninguém achar. Eu posso ter uma opinião hoje, e amanhã alguém mostra que eu estou errado, eu corrijo, conforme Kardec dizia. Se a ciência mostrar que o espiritismo está errado nesse ponto, deixa esse ponto, segue a ciência, para não chegar a ter o ridículo de que muitas religiões se mantinham numa ideia fixa e hoje chega à beira do ridículo. Ela teve que corrigir depois de quanto tempo? É que diga isso no campo da astronomia. Eu gosto muito e vibro e tudo isso. Então, são essas coisas que vêm por exemplo, uma outra parte, você também já sabe muito bem disso, das pesquisas, que as médias não eram crianças. Mas eu pergunto a você, para o espiritismo vai modificar se a média tinha 15 anos ou tinha 28? Não. O importante é o conteúdo da média. E, logicamente, que esses estudiosos pegam e verificam em termos de documentação. Então, eu digo a você, eu sou fã, não tenho essa intimidade, mas eu sou fã desses amigos que eu vejo pelos programas deles, Luciano, Adair, Carlos Sete, com muito interesse. Principalmente do seu blog, que você faz as suas entrevistas, e que ele diz, olha, isso aqui, Bruno, isso. Eu vibro. Aquele livro mesmo que eu disse a você, já comentei, um livro digno, que você recentemente comentou, Os Espíritos sob Investigação, de Carlos Sete, que é obra-prima. Mas não é um livro de ler, não. É um livro de se estudar, não é? E que cada Sim, vez mais, não é? você falou sobre a FEB, né? Mas uma figura também que a gente tem que tirar o chapéu. Veja bem, ele convidou Leonardo Marmo, hoje é um articulista, né, da Reformador. Então, abre a revista para esses grandes pesquisadores. O Evandro Noleto Bezerra faz um trabalho também fantástico, né? Traduziu a revista Espírita, né? Não só eles, que são respeitáveis, eu acho até para mim, na leitura, a questão da maneira de escrever de Noleto, mas
apesar que nós sabemos que Guilom é um português muito clássico, mas eu prefiro Noleta. Aí você veja, em termos de pesquisadores, a gente olha assim, eu tiro o chapéu, inclusive nas minhas preces, eu oro por ele. Canuto de Abreu, porque veja bem, Bruno, isso nós estamos vendo pesquisador, coisa e tal assim. Canuto foi em 1920, conversou com Leon Denis, Perfeito. conversou com alguns que já na época, já de idade e tudo isso, Perfeito. uma biblioteca de 14 mil livros, compra 1.000 cartas de Kardec, estava espalhado de qualquer maneira para adquirir desse Brasil. Permanece com essa documentação, dizer, olha, isso não tem que estar junto, os livros e as cartas. Deixa um documento para a filha, um testamento. A mãe deixa um testamento para o neto, diz, olha, essas coisas não pode, tem que estar junto. Esse negócio vai desenrolando, o neto já vai ficando de idade, no final aparece uma instituição, as Casas André Luiz, tenta recuperar, microfilmar, que era carta de mais de 100 anos, e fazer isso, que são documentos, porque na realidade essas, essas cartas e todo esse documento foi incomodado. Isso pertence à Fundação Canuto de Abreu. Então, isso depois vai para a universidade, junto a esses outros pesquisadores, manda outros documentos que eles adquiriram no fechamento da livraria Le Marie, cassete basta daí, compram, produz um museu, manda essa mesma documentação para a Universidade Federal, coloca numa plataforma altamente, vamos dizer assim, moderna, que foi baseada em, não sei se foi até numa plataforma que tem na Inglaterra, e onde tem as obras de Isaac Newton, mas é um novo caminhar. A gente sabe que isso não é para o leigo, mas para aqueles estudiosos, porque a doutrina espírita ela está entrando na universidade, mas tem que entrar no respeito, pelo menos no respeito da universidade, porque o que Kardec escreveu, o que ele fez, um homem que levou uma vida e teve uma vida curta dentro do Espiritismo, um pouco mais de 15 ou 20 anos, e o que escreveu de obras, e está aí esse tempo todinho, já vai 160 anos, pode ter um ponto que tem que se ajustar. Naquela época, a ciência era outra. Recentemente eu vi um documentário falando já sobre Darwin, sobre a teoria da evolução. Então, lógico que a ciência avançou, alguns pontos que ele pensava tem que se atualizar. Mas Kardec ainda temos muito que estudar, mesmo o leigo, para saber o que é o espiritismo, conforme o próprio Herculano Pires disse, que o espiritismo é esse grande desconhecido. É um grande desconhecido. Você vê nas nossas casas, com tanto lutar. Por exemplo, eu digo isso, eu fico agradecido. Eu peguei uma pessoa feita Alfredo Azevedo, um homem estudioso, que me incutiu o estudo. Depois eu pego um, um outro amigo que também era estudioso, doutor Pinheiro Ramos, que eu só vivia, e amo os sebo. Então, hoje eu tenho uma pessoa que ele está muito ocupado, mas Luiz Lira, e me deu um grande respaldo de informações. Pega um carro 7 que me amplia, uma daí, tem a Luciana que amplia mais ainda. Tem aquele rapaz que é de obras clássicas, que é seu amigo, que tem um blog dele aí, Vanderlei, autor Vanderlei. das clássicas. Né? Então, essas pessoas, a gente só tem que agradecer a Deus porque ele vai entrando no nosso caminho e vai ampliando.
E eu sou uma pessoa, diga você, eu em 3 anos, eu dei uma guinada depois da pandemia da Covid. A Covid foi traumática para todos nós, para a Casa Espírita, mas eu aprendi muito e através dessas informações da internet, abriu horizontes de tal maneira que ninguém pode mais voltar atrás, não. Você veja o que tem se publicado, o cuidado, e informações. Agora mesmo, ontem eu adquiri uma obra que está chegando de Valdo Pereira Franco, de Viana de Carvalho, esse grande orador, o maior orador espírita do Brasil, inventado pela Leal, que de volta está lançando agora no dia do aniversário dele, dia 6. Então é isso, rapaz. A gente tem que ter essa visão, ter esse entendimento. Fico agradecido que você é um outro amigo que apareceu na minha vida já há bastante tempo, mas que deu essa oportunidade. Porque você vê, nas pequenas conversas, lá de Jesus no lar, você vai e me convida. É ao contrário, ao contrário. Você que me dá essa oportunidade, meu amigo, né? Porque muita coisa que eu não sabia também, eu passei a saber por causa do Silvio Mariano. Muita coisa. Vai somando, vai vendo, vai tirando outros conceitos e vai tenta estudar mais. Eu só vivo cobrando a Luiz Lira, é um livro que ele ficou de fazer do livro dos médios, eles que estavam ocupados com o doutoramento dele, e que eu quero que ali é aquele livrinho dele, que ele faz sobre a edição do Livro dos Espíritos, as várias edições, é uma obra-prima, rapaz. É um tesouro que eu não. O Lira, realmente ele está sem tempo para nada. Estuda de madrugada, entra pela madrugada. Ele disse. Silvio Mariano, você vai fazer uma pressa. Eu só quero dizer uma coisa, que em matéria de pesquisa, de interesse, de mergulhar na história, né? Silvio Mariano também não deve a nada. Silvio faz isso há muito tempo. Há 30 anos eu não via. Hoje se fala em pesquisa, em documento, com a turma toda aí que está aí agora, mas há 30 anos atrás eu não vi essa conversa no movimento espírita. Historiografia, pesquisa, documento. O Silvio já me mostrava os documentos dele, lá de Jesus no Lar, não é? E vou dizer até uma coisa: você me despertou muito mais para isso do que o pessoal que vem depois. Claro que eles têm recursos, trazem do exterior as coisas, né? Mas o gosto pela pesquisa, Silvio Mariano. Faça a prece, Silvio Mariano. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos ilumine, nos proteja. Proteja também a todos nós, a humanidade, e que cada um que tem sua religião faça da sua religião um tesouro e um bem de servir ao próximo. A verdade, o Espiritismo alarga a nossa mente, mas todas as religiões são necessárias à humanidade. E que Maria Santíssima derrame a bênção sobre todos nós, principalmente nesse mês de maio, no mês mariano, no mês dedicado a ela, e que ela também nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bem, pessoal, próxima quarta, 20 horas, eu e Silvio Mariano, trazendo aqui essas obras maravilhosas, né? Quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva Tavares. Mamãe, te amo como sempre e sinto a tua inspiração constante. Silvio, para a semana tem o nosso programa e para a semana eu estou aí no Jesus no Lar. Aí vou chegar cedo e a gente vai sentar num banco daquele e a conversa vai pela madrugada depois, já. A Ah, já. a gente ainda está lá no Jesus no Lar. Silvio, até para a semana, amigo, viu? Semana.